Opa, tudo bem? Tudo bem? Seguinte, eu tava fazendo IME a última vez, né? Então agora pela ordem é AFA. Só que a questão próxima, que é a 55, ela foi anulada porque ela envolve um assunto que não tá no edital da prova. Inclusive não tá no edital de nenhuma das provas. Nem do ITA, nem do IME, nem da AFA, nem da FON, nem da Escola Naval. Escola Naval nem caiótica, que é uma questão de ótica. Mas o Aí ela acabou sendo anulada por isso e também porque não tinha resposta. Aí eu decidi nesse vídeo fazer a questão 55 e a 56, que a 56 tem como fazer, e a 55 eu não vou fazer, eu vou falar rapidinho sobre ela, que é de lei de Fresnel, mas eu não vou fazer porque primeiro que não tem resposta e segundo que é um assunto que não cai, então é meio inútil ficar vendo fórmula de Fresnel e coisa assim. Se alguém se interessar e quiser saber, eu posso fazer um vídeo. Daí fala aí nos comentários, eu posso fazer um vídeo sobre lei de Fresnel. Mas... as leis de Fresnel. Mas não é assunto digital de nenhuma dessas provas. Então, é inútil ficar falando das contas. Vou dar só uma noção intuitiva do problema da questão e coisa assim. Bem, na questão 55, então, vocês viram a questão aí, eu botei, né? Depois eu vou para 56 direto. Vai ser bem rapidinho. Ele dá um meio, que aqui é N1 e N2, e aí ele diz que tu tem um raio de luz que bate aqui e é refletido e ele é refratado. Ele ainda diz que N2 é maior do que N1, né? Tá? Então esse ângulo aqui acaba sendo menor, né? Pela refração. Aí ele dá que no primeiro caso o θ é menor do que π sobre 6, então é menor que 30 graus, e depois ele aumenta o θ para ele ficar entre π sobre 6 e π sobre 3. Aí ele quer a relação das intensidades entre os raios refratado e o raio refletido. No primeiro caso, que ele chama 1, e o segundo caso, que ele chama 2. E aí ele relaciona os dois e coisa assim. O problema da questão, primeiro que para relacionar intensidades, a gente precisa da lei de Fresnel. E as leis de Fresnel, primeiro que elas dependem, não só a intensidade, no caso dos raios refratado e refletido, eles dependem do ângulo de incidência, do índice de refração do primeiro e do índice de refração do segundo. O ângulo de refração não depende porque consegue relacionar pela lei de Snell, então só dessas três variáveis. Mas enfim, a intensidade ela depende dessas três variáveis. É uma função das três. O problema é que se tu pegar as leis de Fresnel e tu for aplicar as equações, como tu não sabe a relação entre N2 e N1, tu não consegue determinar comparar se houve entre o primeiro e o segundo caso, se tipo nos dois casos tu consegue comparar se tem mais refratado ou mais refletido, porque tu precisaria saber qual que é a relação entre N1 e N2, ou pelo menos o ângulo θ, alguma coisa que tu teria que saber. E ele não te dá. O que tu pode saber da questão, e isso é intuitivo até, que se o ângulo aqui ele aumenta, isso aqui era uma das que tu podia afirmar. Se o ângulo aqui aumenta, então ele aumentou de um ângulo alfa aqui, que é menor do que 30 graus, né, para não suceder 60, que ele dá de limite. Esse aqui aumenta, e esse aqui fica mais aqui aumenta de alfa, né, porque é o mesmo ângulo refratado e refletido. E esse aqui fica mais perto da divisa, né? Ele fica mais perto da linha da divisa, então ele aumenta para cá. Isso tu pode saber. Por quê? Então o que tu sabe? Tu sabe que à medida que o ângulo ele aumenta para cá, eu formo mais raio de luz refletido. Tanto, inclusive, que existe um ponto que tem reflexão total. Existe um ângulo de reflexão total, se fosse N2 com N2 maior que N1, mas no caso aqui, se fosse 90, ele seria reflexão total, ele não refrataria. Então, tu pode saber que a intensidade do raio refletido 2 é maior do que a intensidade do raio refletido 1. Isso tu tem como afirmar.
e que a intensidade do raio refratado, ele bota o refletido como 0 e o refratado como linha, do refratado 2 é menor do que a intensidade do raio refratado 1. Isso tu consegue dizer, mas é só. Tu não consegue comparar os raios, que ele quer que tu compare também o raio refratado refletido com o refratado do 1 e refletido com o refratado do 2. Isso não tem como comparar certamente assim, porque depende dos índices de refração. Então a questão foi anulada por isso. Tá? Uma palhinha rapidinho. As equações da envolve lei de Fresnel. Se alguém quiser tirar interessado, eu posso fazer um vídeo, mas fala aí nos comentários, mas não vou ficar falando aqui porque não tá no edital, né? Mas essa ideia é interessante, porque a ideia disso aqui poderia parecer, tipo, que tu está tendendo o ângulo a aumentar, então vai ter mais refletido. Se tu diminui o ângulo, tende a ser mais refratado. Tanto que aqui, se tiver um raio incidindo perpendicular, ele é todo refratado praticamente. Então, enfim, foi. Agora a questão 56, então vai aparecer aí. Essa daí é mais interessante. Questão de ótica, que praticamente todo ano está na prova. Todo ano praticamente tem uma questão assim na prova de ótica, que é desse sentido assim, que ele dá umas imagens, ele pede com lente ou com espelho como é que fica que ele dá um objeto, ele pede como é que fica a imagem, e é sempre esse negócio para te confundir. Não sai do normal, a AFA fez isso de novo. Tem que ter... O problema da prova da AFA é que vocês viram a questão, né? O problema da prova da AFA é que ela tem que ter... Ela é uma prova corrida, então a pessoa está nervosa. E esse tipo de questão de imagem, de objeto-imagem, que muda entre refração e coisa, ela é feita com calma, porque tu tem que ler o enunciado direitinho para entender. E aí, quando a pessoa está no corrida, ela acaba meio que se confundindo. Por isso que acaba sendo uma questão mais difícil, o pessoal acha essa questão de ótica. Mas é por isso, porque tem que ter calma. Vamos fazer a questão, tá? O objeto que ele dá, isso aqui está na questão, né? Ele dá um objeto que é um quadrado, provavelmente, com outro quadrado dentro. E aí ele dá que tá pintado de preto essa parte aqui superior e a parte da direita, tá de preto. Tá, aí ele diz que ele bota duas lentes. Na primeira lente, na lente 1, o objeto fica do mesmo tamanho a princípio aqui, né? Pelo que parece na imagem, está do mesmo tamanho. Esse lado pintado, esse lado pintado. E na lente 2, ele diminui de tamanho, isso é importante, né? Parte de cima pintada, parte da direita pintada. Tá. Aí o que ele diz? Agora vamos pegar as informações anunciadas para ter cuidado. Ele diz que no primeiro caso, o objeto e as lentes foram postas em um meio com índice de refração N maior que o da lente. Então N é maior que N1 e N é maior do que N2, no primeiro caso. Esse aqui é da lente 1, esse aqui é da lente 2, com índice de refração N2. E o meio que ela foi posta é de índice de refração maior. Isso tem consequências, porque quando tu bota uma lente num meio com índice de refração maior do que o da lente, se a lente é convergente, ela vira divergente. Se ela é divergente, ela vira convergente. Pela equação dos construtores de lentes, né? Porque é 1 sobre F igual a N da lente, no caso, sobre N do meio, menos 1. Esse fator aqui muda de sinal. E aqui fica 1 sobre R. Depende de como tu conversou no sinal dos raios, né? Mas enfim, R1, R2. Isso aqui vai ser constante porque a lente é a mesma, né? Tá, mas isso aqui que muda, ó. O que acontece? Como o N ele é maior do que o índice de refração da lente, esse fator aqui é menor do que 1, isso aqui fica negativo. Então troca o foco. O foco que era positivo vai ser negativo e o que era negativo vai ser positivo. Então troca de convergente para divergente. Isso que tem que cuidar, tá? Porque no primeiro caso o N é maior do que o índice de refração, e no caso que ele pede as alternativas para te comparar, o índice de refração das alternativas ele é menor do que o da lente 1 e ele é menor do que o da lente 2. Então ele inverte, ou seja, se aqui eu achei que a lente é convergente, no caso das alternativas ela é divergente. Se aqui eu achei que ela é divergente, nas alternativas ela é convergente. Mais uma vez a AFA querendo fazer te confundir a cabeça. Tá, agora vamos ver as imagens e o objeto. Esse é o objeto. E essas são as imagens.
ok? Bem, da primeira imagem, a gente claramente vê que ela tem mesmo tamanho, ela está invertida, porque o de cima foi para baixo, da direita foi para a esquerda, então ela inverteu, invertida, ok? Na segunda imagem, ela é menor e ela é direita, que a gente chama. Por quê? Porque não inverteu, não inverteu. Em cima continua em cima, direita continua direita. Bem, de lente, se vocês lembrarem, de cara, uma lente para dar imagem invertida só se ela for convergente. Divergente não dá imagem invertida. Convergente. Divergente não dá imagem invertida. E essa daqui tem que ser divergente. Por quê? Porque para uma imagem ser direita e menor, só divergente. Porque a convergente ela até pode dar direita, mas a imagem é maior, que é se ela está antes do foco. Se o objeto está antes do foco da lente convergente, aqui vou desenhar aqui do lado rapidinho, ó. Na lente divergente, qualquer lugar que o objeto esteja, qualquer lugar, imagem menor. Pode ver aqui, ó, vou fazer os raios, 2 raios rapidinho. Aqui. Ó, aqui. Menor, isso dá divergente. Na convergente, podem fazer os raios aí se vocês quiserem, vocês vão ver que se o objeto estiver antes do foco, a imagem até é direita, mas ela é maior. Isso na convergente antes do foco, tá? E virtual nas duas, né? Mas isso aí não tem como saber aqui, porque, enfim, não é do que ele deu a questão. Tá, então, mesmo tamanho invertida no primeiro caso, então a gente já conclui que é convergente, porque para ser invertida, só se for convergente. Para ser do mesmo tamanho, tem que estar em cima do ante principal, o objeto no primeiro caso. Isso não é tão importante para a questão, mas é só um detalhe que agrega de conhecimento. Para a imagem ser do mesmo tamanho, o que significa que no primeiro caso, o objeto estava sobre o ante principal, o que leva uma imagem formada no ante principal de mesmo tamanho invertida. Aqui. Tá? Pode fazer os raios ali, ó. Aqui seria o foco. E aqui o segundo caso, ó. Pô, bateu certinho, tá? Então, é isso. Então, a gente pode dizer que a imagem está no ante principal do primeiro caso. Só que como o índice de refração do meio vai mudar, o foco vai mudar também. Porque aqui, ó, como a gente pode ver, o foco depende do índice de refração do meio. Então, quando ele vai mudar o foco também. Então, dá pra dizer que tá antes ou depois de novo, entendeu? Então, dá pra dizer que continua em cima do ente principal, no caso, segundo. Mas a gente descobriu os tipos da lente, que é o mais importante. A gente descobriu que a lente 1 ela é convergente nesse meio N. No meio N, né? Isso é importante. E a lente 2 ela é divergente no meio N. Agora, a gente vai pegar o caso do meio do índice de refração das alternativas, que inverte. Se ele inverte, pela equação dos construtores, esse número aqui passa a ser maior do que 1, que fica com menos 1, esse número aqui é positivo. Então, o foco vai trocar de sinal. Então, nas alternativas, a lente N1, ela é divergente. E a lente N2, ela é convergente. Agora a gente pode responder. Eu vou desenhar aqui, vai aparecer para vocês em um piscar de olhos as alternativas. Ok, então apareceu. E aí acontece o quê? Então, vamos ver alternativas. Como eu falei, vai inverter. Então, se no primeiro caso ele era convergente, a N1, agora ele é divergente. E no caso N2, ela é convergente. Por quê? Porque o índice de refração agora ele é menor. No primeiro caso, N era maior do que os índices da lente. Tá. No primeiro, vamos lembrar, o caso 1 agora ela é divergente. Se ela é divergente, essa imagem, primeira aqui, ela é menor e direita. Esse tipo de imagem é compatível com uma lente divergente, então está ok. A segunda, ela é menor, só que está invertida. Como a segunda agora ela é convergente, é compatível, porque a lente convergente
pode formar uma imagem menor invertida. Como? Se o objeto estiver depois do ante principal. Aqui está o ante principal, aqui está a minha lente, que agora ela é convergente. Essa imagem ela é menor e invertida. No ante principal ela é igual. No ante principal ela é igual. E indo do ante principal até o foco ela é maior e invertida. Aí depois do ante principal ela é sempre menor e invertida. Então ela é compatível, ou seja, está correto também. Letra A, bonita. Então já marcamos a letra A como resposta. Mas vamos ver porque elas estão erradas. Letra B. Na letra B, ele botou uma imagem invertida para o primeiro. Mas se o primeiro era convergente, agora ele virou divergente, divergente, lente divergente não forma imagem invertida. Está errado. Na letra C, aqui, ele botou uma imagem de mesmo tamanho e direita. Mas a lente divergente, ela sempre forma o mesmo tipo de imagem. Ela forma um tipo de imagem menor e direita. Então está errado aqui também. Não tem como ser do mesmo tamanho. Desculpa aí. E ela é divergente porque a primeira era convergente. E na outra aqui, bem, nessa aqui ele formou na lente divergente uma imagem não é nem invertida porque está para cima e para a esquerda, sendo que o objeto era para cima e para a direita. Essa imagem está do avesso, não está nem invertida, ela está do avesso. Então, totalmente fora. Imagem do avesso não tem nada a ver com lente. Forma a imagem direita ou invertida. Ou seja, isso aqui é coisa de índice de refração, né? Tipo, enfim. Espelho forma a imagem do avesso, né? Enfim, simétrica. Tá. Não tem nada a ver com lente. Ou seja, com isso a gente marca a letra A de AFA, ou seja, de AFA. E é isso. Questão 55 e 56. 55 não tinha resposta, mas a gente falou rapidinho. E a 56, que era bonitinha, mas é aquela questão que o pessoal normalmente não gosta na AFA, porque não gosta de ótica, porque é uma questão que confunde. E ele faz de propósito para te confundir, porque a prova é corrida e eles querem te confundir. Mas é isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando vem vídeo novo. Na descrição do vídeo tem e-mail para quem quiser aula particular. E é isso. Um abraço e até a próxima.